Amém. Amém. A paz de Cristo para todos. Boa noite. Amém, amém. Boa noite. Boa noite a todos. Amém. Boa noite, irmãos. Eu não estou conseguindo ver aí todas as pessoas que entraram, né? Mas sejam todos bem-vindos, né? Eu acho que a Cris entrou aqui também, a Adriana. Cris, eu acredito que é a primeira vez que esteja com a gente, né? Não dá para ver todo mundo, porque eu estou trazendo aí, não pelo notebook, mas pelo celular, né? Então fica todo mundo muito pequenininho, né? Para quem já não enxerga bem, né? O irmão Paulo entrando aí também. Mas sejam todos bem-vindos, tá? Quem quiser falar, perguntar, fazer comentários, levanta sua mão aí, tá bom? E isso aí, o Avaí tá levantando a mão ali. Não sei se ele quer falar ou tá dando exemplo, né? Mas não, a nossa irmã Cris, ela é de Brasília, já participou várias vezes com a gente. Ah, tá. Eu pensei que fosse uma Cris que eu convidei aqui de Sapucaia. Ah, tá bom. Seja bem-vinda, Cris. Bom, fiquem muito à vontade. Não é propriamente um estudo analítico, tá certo? Mas sim reflexões em cima de textos para juntarmos aos pedaços e construirmos, assim, uma ideia melhor sobre Jesus. Uma ideia que nos aproxime mais dele, né? E que nos faça sentir mais possibilidades, que a gente tenha maior chance de se parecer cada dia mais com Jesus, tá certo? O meu trabalho no mundo secular durante alguns anos foi como consultor de empresas, né? E não somente como palestrante, mas também eu fui um treinador de liderança de várias empresas, né? Uma dessas empresas, acho que todo mundo conhece, né? A Nestlé, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo usa aí um produto ou outro da Nestlé. E na linha de produção da Nestlé, nós tínhamos uma espécie de uma tabela que mostraria o nível de importância de um determinado produto, né? E a classificação deles, né? Então, começaria, né? Era um quadro, né? Com 4 partes, e cada uma dessas partes tinha a importância daquele produto no mercado, né? Então, aí você tinha lá os produtos que eram criança-problema, você tinha o produto que era criança-problema, tinha o produto que era estrela e tinha o produto que é a vaca leiteira, né? Então, tinha, assim, essas... algumas unidades usavam, né? Abacaxi, criança-problema, estrela e vaca leiteira. Essa era a classificação, né? Um produto abacaxi era aquele produto que era um grande problema para a empresa. Não sai, ninguém gosta, gasta-se muito dinheiro, não pode tirar do mercado por questões de contrato, mas termina virando um abacaxi. Existem produtos, não é? Existem produtos que são criança-problema, que precisa ser tratado para entrar no mercado. Existem produtos que são estrelas, né? Que tem um nome forte, mas existem os produtos que são vaca leiteira, né? Por exemplo, o Nescau é uma vaca leiteira. Nem precisa fazer muito propaganda, né? As propagandas da Nestlé, quando fala de Nescau, é somente para dizer que mudou a fórmula e a embalagem, para as pessoas não confundirem. Mas é uma estrela, é uma vaca leiteira, né? O Mucilon é uma estrela, entendeu? O Mucilon é estrela. O mucilon de arroz é uma criança-problema para eles. O mucilon de milho já é uma estrela. E alguns produtos que eles tentaram lançar no mercado aí é abacaxi, né? Ou já saiu do mercado, ou eles ficam sofrendo, né? E é interessante que a gente precisa sempre estar entendendo que algumas coisas na vida da gente tem muito valor. E muito embora a gente tenha conhecimento, muito embora a gente saiba de muitas coisas, mas às vezes nós enfrentamos situações que nos classificam, né? Que nos classificam. Muitas vezes a igreja é classificada também. E
E assim como nas grandes empresas, eles classificam o produto para saber se vale a pena continuar ou não, mas tudo isso tem que ser tratado. Em cima desse esquema, por exemplo, que a Nestlé criou, mostra o nível e a intensidade de esforço que se tem para tirar um produto de ser um abacaxi e pelo menos transformar ele numa criança problema, que ela vai crescer. E depois redobra-se o esforço muito grande para que essa criança problema, esse produto criança problema, se torne numa estrela. Mas o alvo é sempre que aquele produto seja uma vaca leiteira, não é? E eu quero só fazer uma má comparação, talvez, para alguns, mas uma comparação de que muitas vezes nós precisamos entender que podemos ser um abacaxi. Muitas vezes a nossa vida é um abacaxi, a gente parece que atrapalha todo mundo, às vezes a gente incomoda todo mundo, às vezes a gente é pedra de tropeço para alguém. Mas assim como na indústria, eles não desistem dos produtos, mas eles classificam para saber o quanto vão investir no produto. E quanto mais se investe no produto, mais se cuida dele, melhor ele se torna, não é? O Nescau, por exemplo, foi um produto que foi totalmente desacreditado quando foi lançado. Porque ele tinha que concorrer com outros produtos achocolatados, como o Toddy e outros produtos da época, não é? Mas investiu-se tanto, ouviu-se tanto, trabalhou tanto que hoje é uma vaca leiteira. É muito difícil uma casa no Brasil onde não tem uma lata de Nescau. Imagine, né, o quanto essa empresa fatura com isso. Bom, mas essa empresa, por incrível que pareça, quem criou esse esquema foi uma equipe que também trabalhava, né, que tirou essa ideia de um plano de marketing muito importante, né? E marketing é a ciência de entender o consumidor para poder agradá-lo. E eu fiquei pensando esses dias, porque fui desafiado aí por uma empresa a trazer uma palestra sobre isso, mas eu fiquei pensando comigo, do mesmo jeito que Paulo comparava, às vezes, um soldado romano, né, com a armadura cristã, eu fiquei pensando muito que, às vezes, nós enxergamos alguns irmãos e irmãs como abacaxi, né? E pronto, lá vem ele, né? Às vezes existem pessoas que a gente trata como abacaxi, né? Mas a gente precisa pegar algumas pessoas, algumas congregações que às vezes apresentam tanto problema. Desculpe a expressão, né? Mas olha como a igreja em Corinto era um abacaxi, uma batata quente. Difícil de lidar, não é? Mas Deus amava, né? E Deus sempre investe para que a igreja e as pessoas se melhorem. E quanto mais é difícil, quanto mais é problemático, mais a gente precisa investir, irmãos. Quanto maior a dificuldade que a gente tem em algum pecado ou algum problema, mais esforços nós temos que imprimir para que aquilo melhore. Não é? E o alvo sempre é transformar a igreja, desculpa a expressão, numa vaca leiteira, né? E o que seria uma igreja vaca leiteira? Seria uma igreja que atrai muitas pessoas do mundo, porque lá é o lugar onde se aprende sobre Deus, lá é o lugar onde se é amado, lá naquela igreja é o lugar onde as pessoas vão ser acolhidas, lá a verdade é pregada, né? Que a igreja dê muito fruto, como foi a igreja do primeiro século, né? Conforme aquela aula do nosso irmão Edson aí, a semana retrasada, que estava trazendo essas ideias, não é? E o que eu quero chamar a atenção é de que os esforços que a Nestlé imprime desesperadamente, ela passa uma normativa para todas as unidades do mundo todo, para que todos os diretores passem para os líderes e os líderes passem para os sublíderes, que passem para todo o operacional, até para os engenheiros, faxineiros, todo mundo comece a tratar aquele produto diferente para que ele dê certo. É um movimento universal para que aquilo dê certo. E nós precisamos, irmãos, fazer com que a igreja no Brasil se torne uma igreja verdadeira, no sentido do amor, do acolhimento.
porque ela termina sendo vista e classificada, e às vezes nós classificamos a igreja. Não é? A irmã Mary, conforme a irmã Mary estava falando, parece que adivinhou o que eu estava pensando para hoje, mas revelou aqui o que a gente já sabe, né? Quantas congregações estão crescendo, daqui a pouco caem. Crescem e termina perdendo aqueles que deveriam estar na congregação para se tornar futuramente um presbítero da congregação, né? Ou ajudar para que a igreja tenha presbíteros, né? E apesar de ser uma comparação aí com nomes estranhos, né? Mas algo muito importante que eu acredito que seria a raiz da solução de muitos problemas na igreja, que será o nosso tema de hoje. A lição 8 desse nosso tema chamado Jesus como a gente nunca viu, né? É do jeito de Jesus. Tá certo? Do jeito de Jesus. E algo especial. Olha só, irmãos. Nós temos a palavra de Jesus. A gente sabe o que Jesus falou. Inclusive foi assunto da semana passada, né? A frase, uma das frases preferidas de Jesus, que uma das frases, né, talvez uma das mais importantes, era aquela, né, estão perdoados os teus pecados. Então, nós temos a palavra de Cristo e nós até imitamos a palavra de Cristo. Nós citamos ela o tempo todo. Nós abrimos a Bíblia, nós decoramos as palavras de Jesus, nós sabemos decorado, nós sabemos, como dizia antigamente, né, de cor salteado. Nós escrevemos, nós reescrevemos, nós copiamos a palavra de Cristo. Tudo que saiu da boca de Jesus, nós até sabemos. Podemos até ter dificuldade da referência, qual capítulo, qual versículo, qual livro, mas nós conhecemos muitas das palavras de Jesus. Nós sabemos até, irmãos, tudo que Jesus fez. Nós sabemos das pessoas com quem ele se encontrou, nós sabemos como ele conduziu certas conversas, como a mulher samaritana, como aquela mulher que foi pega num pecado. Nós sabemos que Jesus escreveu na areia, podemos não saber o que ele escreveu, mas que ele escreveu na areia todo mundo sabe. Nós sabemos do encontro de Jesus na cruz com um daqueles criminosos. Nós sabemos do que Jesus contou, suas parábolas, parábola da grande ceia, do filho pródigo, da ovelha perdida, da moeda perdida. Então, nós sabemos muito quem é Jesus, que veio do céu, que é filho de Deus, que é igual ao Pai, não é verdade? Que é o Salvador. Então, nós sabemos quem é Jesus, sabemos o que ele falou e sabemos o que Jesus fez. Muito bem, irmãos. E nós somos bons discípulos quando imitamos Jesus, não é verdade? Por isso que nós somos chamados discípulos de Jesus. Porque nós seguimos e falamos o que ele fala, nós temos a mesma origem divina quando somos batizados e habitados pelo Espírito Santo, nós somos iguais a Jesus como seus filhos, tá certo? Fomos chamados para sermos iguais. Por isso que somos chamados de cristinhos, né, ou cristãos. E também sabemos o que Jesus fazia e procuramos imitar tudo que Jesus fazia. Nos envolvemos, muitas vezes somos generosos, caridosos, ofertamos, nos importamos, oramos. Isso tudo é bom para a igreja, irmãos. Mas não é tudo. Acredito, irmãos, que algo que Jesus tinha que deve ser o mais imitado. Mais até do que falarmos o que ele falou. Eu pensei em alguma coisa e enxerguei alguma coisa em Jesus que eu acredito que você pode até falar como Jesus, ou a falar o que Jesus falou. Mas se você não tiver isso, as suas palavras serão como símbolo que retine ou como uma lata vazia descendo na ladeira. Vai ser só som. Se você fizer tudo que Jesus fez, mas não tiver isso, de nada vai te aproveitar. E se você não levar o nome, mesmo que você leve o nome de cristão, mas não tiver isso,
vai ser apenas um título. Eu sei que o que eu estou falando parece muito com 1 Coríntios, capítulo 13, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor, ainda que eu distribua todos os meus bens, né, e o meu próprio corpo para ser entregue, se eu não tiver amor, né, ainda que eu conheça todos os mistérios, toda a ciência se não tiver amor. Talvez eu esteja falando de amor, mas na essência do amor, tá certo? Mas, para resumir essa introdução, eu quero que os irmãos entendam que não adianta falar o que Jesus falou, não adianta fazer o que Jesus fez, nem adianta levar o nome de cristão se nós não pegamos, se nós não conseguimos ser do jeito de Jesus. Fazer da maneira que ele fazia. E eu estou chamando aqui hoje, irmãos, porque a igreja do Senhor só vai crescer, os cristãos só vão crescer se ela tiver o jeito de Jesus. Se não for do jeito de Jesus, é o jeito humano, ou é o jeito profissional, como alguns pregadores ou igrejas procuram ser profissionais, não é? Tem que ser do jeito de Jesus. E tentem entender isso de forma muito importante, irmãos e irmãos, para que a gente esteja preparado para os textos que nós vamos ler a partir de agora. Tá certo? Espero que todo mundo tenha entendido que não basta seguirmos a agenda de Jesus, né? Não basta a gente fazer o que Jesus fez. Não basta estar todo domingo na igreja, não basta ler a Bíblia, não basta fazer oração se não for do jeito de Jesus. E o tempo todo Jesus estava preocupado com isso, né? Por isso que Jesus citou, por exemplo, a oração do publicano e do fariseu. Por isso que Jesus disse que existem orações que são abomináveis quando a pessoa desvia o ouvido de ouvir a lei. Por isso que o Senhor Jesus disse que não bastava só obedecer à lei, que não bastava somente dizer que era judeu ou dizer que era filho de Abraão, se você não vivesse do jeito de Abraão. E é por isso que eu estou chamando os irmãos e irmãs hoje para tudo que você fizer, irmão e irmã, que seja do jeito de Jesus. Espero que esses textos e essas palavras expliquem um pouquinho melhor. Tá certo? Vamos lá. Vamos olhar para o Senhor Jesus e talvez não prestar tanto atenção no que ele falava ou no que ele fazia. Mas vamos tentar enxergar como ele fazia. Qual era o jeito que ele fazia. Tá certo? O jeito. Ou você acha que quando Jesus chegou para aquele... vamos dizer assim, vamos pensar aí, que Jesus olhou para aquela mulher samaritana, não é? E simplesmente citou a lei para ela, ou simplesmente disse que ela estava perdoada, ou que ela precisava mudar. Vamos tentar enxergar o jeito como ele chegou e o jeito como ele falou. Para que a gente olhe para o nosso jeito. Porque às vezes, irmãos, estamos somente imitando Jesus e não sendo como ele era por dentro. E esse é um risco muito grande, tá certo? Para evitar que os pregadores da igreja, que as pregadoras da igreja, porque temos muitas mulheres que pregam para as mulheres, que pregam para os jovens ou para as crianças, para evitar que todos nós, que de alguma maneira levamos a palavra, que a gente não pregue a palavra diferente de Jesus, que a gente pregue a mesma coisa que ele, mas do jeito diferente. Tá certo? E então eu quero apresentar 3 pontos importantes aqui sobre Jesus, tá certo? Antes de falar do jeito dele, são 2. Primeiro, eu quero chamar a atenção de vocês, irmãos, para o texto de Filipenses capítulo 2. Todo mundo conhece essa passagem. Filipenses capítulo 2. Primeiro ponto importante. Jesus era um ser humano. Tá certo?
Então, qual era o jeito de Jesus como ser humano? Tá certo? Porque tem gente que não parece que é ser humano, né? Que parece que que tem um rei na barriga, ou que é um Deus, ou que é tão importante. Porque não se coloca igual a outros seres humanos. E, particularmente, acho muito importante quando eu vejo que a gente trate todo mundo exatamente igual. Que ninguém é mais importante do que o outro porque tem um dom diferente do outro ou porque tem um carro diferente do outro, né? Mas vamos lá. Filipenses, capítulo 2. Gosto muito desse texto e eu quero que os irmãos prestem atenção numa frase importante. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, presta atenção como ele coloca Jesus como humano. Tende em vós, Filipenses 2,5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha a palavra que ele usou aqui. Ele usou a palavra sentimento. Então, a gente tem que ser humilde como Jesus? Por exemplo, deixar que o outro irmão fale, né? Sentar no mesmo lugar que todo mundo. Sim, mas o que ele está falando não é o que você faz. É o sentimento que você coloca para fazer isso. Por isso que ele começou usando a palavra aqui, sentimento. Tenha em você, cristão e cristã. Tente desenvolver o sentimento de o que Jesus sentia quando ele fez isso. O que Jesus sentia quando ele falava isso. Quando você e eu oramos, irmãos e irmãs, o que você está sentindo? Qual é a emoção, a sensação que você está sentindo? Será que você está orando porque você tem que orar, pega aquela lista e começa a falar sem parar e não sente nada, não se coloca no lugar daquela pessoa? Será que a gente chora quando está orando por alguém? Será que a gente chora quando está pedindo perdão a Deus? Senão você não é bem-aventurado porque não chora e não vai receber o consolo. Tá certo? Às vezes sua oração vai até ter um efeito, porque Deus não vai olhar para isso para fazer o que ele tem que fazer. Mas você não ganha nada se não orar do jeito de Jesus, que é com sentimento. Mas vamos continuar a leitura. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ao contrário, ele não se exaltou, não se achou tão importante. Mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e foi reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. A palavra humilhação, irmãos, ela tem muito mais a ver com emoção, com sentimento, do que propriamente com uma atitude. Né? Olha a cara de humilde daquele irmão. A gente não fala isso, né? Mas a gente fala que aquele irmão é humilde. Por quê? Porque a reação dele diante de certas situações é de baixar a cabeça. Às vezes aquele irmão prefere ficar quieto do que ele ter que provar para todo mundo que tem razão, ou que ele está certo e o outro está errado. Entende? É aquele irmão que é capaz de se humilhar. Né? E aqui esse texto coloca Jesus humilde, como todos nós. Então aqui ele coloca Jesus como humano. E Jesus era humano. Ele era um cidadão, um vizinho. Ele tinha emprego, ele tinha uma profissão, ele tinha sua vida financeira. Nós falamos outro dia que Jesus não era nem rico nem pobre, não é? Jesus tinha educação, ele estudava a Torá, ele tinha família, ele convivia com a família, os irmãos dele se tornaram discípulos dele, a mãe dele se tornou discípula dele. Então, as emoções e sensações de Jesus eram humanas. E, irmãos, mesmo que a gente se sinta tão especial e somos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mesmo que você é tão importante o que você fala, porque você é um canal de Deus para a vida das outras pessoas, mas isso não nos tira a condição de humanos, a continuarmos sendo humanos. E, aliás, se não formos humanos e entendermos isso, nós nem conseguimos manter comunhão uns com os outros. A gente não vai conseguir nem ter comunhão financeira
Com os outros, a gente vai ver o irmão passando necessidade e aquilo não vai nos comover. Né? Então, vamos cumprir a nossa obrigação de ofertar, ao invés de nós nos colocarmos. Aí vem aquela palavra importante chamada compaixão, se colocar no lugar de alguém. Aquele leproso, quando de longe viu Jesus, ele diz: Jesus, se coloque no nosso lugar, Jesus. A nossa carne está apodrecendo como leprosos. Não podemos ver nossa família. Não comemos direito. Vivemos com mau cheiro de carne apodrecendo todos os dias, Jesus. A gente vive sozinho, as pessoas têm ódio, as pessoas têm nojo da gente. Perdemos nossos empregos, nossas esposas, maridos. Se coloque no nosso lugar, Jesus. Aí vem a palavra compaixão. Entende que essa palavra tem a ver com sentimento? Então, irmãos e irmãs, sejam cristãos de sentimento. Não seja cristão só de agenda, não é? De imitação do fazer e do falar, mas que a gente consiga sentir a misericórdia, sentir a compaixão. Então, Jesus, como humano, ele sentia, irmãos. Né? Vamos tomar muito cuidado para a gente não esfriar. Né? Por isso que Jesus mesmo disse, né, que o amor se esfriaria. Isso é uma afirmação dele. Né? Então, não esfrie. Não esfrie. Vamos chorar como Jesus chorou. Entende? Se Jesus não tivesse emoções, ele jamais estaria percebendo que alguém tocou nas vestes dele de forma tão desesperadora. Não é? Todo mundo tocou, mas um desespero ele sentiu. Não é? E para que Jesus desse tanta atenção para uma pessoa no meio de tanto tumulto, de tanta crítica dos escribas, dos fariseus, Jesus nem se importou com quem estava olhando. Na verdade, quando Jesus pediu que aquele que não tivesse pecado atire de primeira pedra, não foi só para dar uma lição. Jesus queria ficar sozinho com aquela mulher. Ele não queria interferência. Ele não queria ninguém buzinando no ouvido dele, blasfemando, criticando, zombando, odiando. Ele queria, num momento a sós, com aquela mulher. Por isso que Jesus era humano. Primeiro ponto. O segundo ponto, Jesus, ele era um líder. E eu estou hoje defendendo esta palavra que alguns evitam dizer. Não é uma palavra bíblica, já não está aparecendo na Bíblia. É uma palavra que tem tanto significado para quem a conhece. Não há nada de errado em ser líder. Mas ninguém se denomina líder. Você não chega numa empresa e vê uma placa lá, precisa-se de líder. Porque liderança não é título. Liderança não é algo comprado. Não é algo determinado. A liderança é consequência de você conquistar alguém. Um líder, ele é aquele que ele conquista outras pessoas por sua boa influência. Ele influencia as pessoas e por isso que ele conquistou a posição de líder. Existe, porém, a ideia de que líder é chefe, é comandante, é general, é patrão. Não é nada disso. A liderança é aquilo que você conquista. Quando uma pessoa confia em você e é influenciada por você, bingo, você liderou aquela pessoa. Agora, existe líder do bem e existe líder do mal. O líder do mal, ele também é líder, porque ele também influencia as pessoas. Ele também conquista as pessoas. O inimigo da cruz, número 1, Lúcifer, o diabo, Satanás, ele influencia as pessoas. De toda a armadilha, de todas as armações, mas ele influencia e conquista as pessoas. Assim como Jesus veio para também influenciar e conquistar. A diferença entre um bom líder e um mau líder é a verdade com que ele prega. E Jesus é o nosso bom líder, um bom influenciador, um bom conquistador,
porque ele fala com quem tem autoridade. A diferença é a palavra autoridade. Autoridade significa que ele tem a verdade, a intenção e a emoção corretas para que você confie nele, porque a intenção é que ele vai te levar para o Pai. Custe o que custar, ele vai te levar para o Pai. A verdade é o caminho que ele traça para te levar ao Pai. E o sentimento correto que ele vai te levar para o Pai é compaixão e é misericórdia. Lembre-se que eu não falei a palavra amor, porque não a coloco como emoção ou sentimento. Tá certo? Mas vou falar dela daqui a pouco. Então, em primeiro lugar, Jesus era humano. Tinha emoções, sentimentos, sensações de frio, fome. Ele sentia o medo das pessoas tremendo. Quando a Maria e Marta lhe abraçaram porque Lázaro tinha morrido, Jesus provavelmente sentiu a dor daquela família e chorou. Olha quanta coisa, né? E Jesus, como líder, ele conquista as pessoas por boa influência em cima da verdade, da boa intenção e da emoção verdadeira. Não é? Um líder, ele não conquista pelo poder. Jesus jamais disse, você tem que me seguir porque eu tenho poder. Não. Ser humano que tenta ser líder através do poder, ele danifica os relacionamentos. Qualquer pai que tenta forçar o filho porque é pai, vai danificar os relacionamentos. Qualquer marido que quer que a esposa seja submissa porque ele é cabeça, ele danifica os relacionamentos. Porque ninguém se submete em quem não confia, em quem não admira, né? Em quem não percebe que aquela pessoa quer o melhor para você. Por isso que líder, ele é aquele que conquista pela boa influência e que tem autoridade. Através do conhecimento da verdade, que ele prega a verdade, ele tem a intenção correta de nos levar para o céu e ele tem as emoções certas, porque ele tem misericórdia de nós. Bom, entendemos Jesus com essas duas palavras, Jesus como humano e como líder. Agora, o mais importante é que nós precisamos conhecer Jesus pelo como ele fazia as coisas. Gálatas 5:22. Primeiro texto que mostra o jeito de Jesus. Gálatas 5:22. Nós já conhecemos e sabemos, né, que aqui temos o fruto do Espírito, mas preste atenção nesta importante detalhe que o texto traz para nós, que mostra o jeito de Jesus. Gálatas 5:22. Mas, singular aqui, né, o fruto. Né? Por que singular? Porque não são os frutos, né? O fruto no singular é porque, assim, é assim que o Espírito Santo reage. Tá certo? O Espírito Santo reage desse jeito. Para determinadas situações, ele vai demonstrar alegria. Para certas situações, ele vai demonstrar amor. Para certas situações, ele vai demonstrar longanimidade. Tá certo? Então, vamos lá. Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longo ânimo, longanimidade. Benignidade é você ser bom por dentro, na intenção. Bondade é ser bom para fora, para as coisas que saem de você. Fidelidade, pode confiar. Mansidão, domínio próprio. Estas palavras mostram o jeito como Jesus fazia. Jesus, ele levava o evangelho às outras pessoas? Sim. Só com palavras? Só com gestos? Com ações? Não, com jeito. Como? Com alegria. Com amor. Cheio de paz. Ele não ia pregar o evangelho para brigar com ninguém, para ficar remendando com ninguém, discutindo com ninguém, tornando a situação tensa. Jesus, ele não desistia, porque ele sabia o quanto era importante que aquela pessoa tivesse a chance. Pode não ser hoje, mas eu não vou desistir dela, porque lá na frente a história muda.
Por isso que ele fazia com longanimidade. Enfim, cada palavra dessa é importante, mas eu quero destacar as duas finais. Mansidão, não é? É o que sai da gente, sai de forma mansa. E domínio próprio é quando a gente domina nossa própria vontade, quando a gente domina, inclusive, as emoções, principalmente as que são ruins. Eu vejo que esse texto, ele revela como Jesus fazia, era o como. Tudo que a gente fizermos na hora de ofertar, vê se você está ofertando de acordo com o fruto do Espírito Santo que habita em você. Quando você tiver que fazer alguma coisa por um irmão, por uma irmã, orar por ele, vê se você está fazendo de acordo com o fruto do Espírito Santo. Se tem emoção, se tem sentimento no que você está fazendo. Porque se você não tiver a mesma emoção de Jesus, o mesmo sentimento de Jesus, você vai terminar magoando. E não dá para seguir a agenda de Jesus somente. Por isso que às vezes não dá certo, por isso que a gente não cresce, por isso que às vezes a igreja não cresce, porque às vezes a igreja está cumprindo tudo que Jesus pediu que fosse feito. Estamos falando, a igreja está falando o que Jesus falou, fazendo tudo que Jesus ensinou a fazer, a ceia, a oferta, a oração, as reuniões, tudo isso. Mas não é do jeito de Jesus. Se está frio, se não tem calor humano, se não tem emoção genuína, verdadeira, não é do jeito de Jesus. Não há entrega. Isaías 42 é o mesmo texto citado em Mateus 12, 20. Tá bom? Mas eu vou pegar lá em Isaías. Isaías 42, 3. Isso também foi citado por Jesus. Tá? Isaías 42, 3. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, né? Tá lá no meio da Bíblia para frente. Isaías 42, versículo 3. Gosto tanto desse texto. Por isso que muitos judeus não conseguiam imitar Jesus, porque eles apenas faziam o que Moisés mandava, citava a lei de Moisés, mas não sentia o que Moisés sentia. Isaías 42, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Eis que o meu servo... Aqui é uma profecia de 600 anos antes de Jesus nascer. Então, isso aqui o profeta Isaías falou estas palavras como profecia. Ó, Jesus será assim. Hoje nós sabemos que 600 anos depois do que está escrito aqui aconteceu na pessoa de Jesus, né? Vamos lá. Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Aqui é o Deus Pai falando de Jesus. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz numa praça. Eu ficava gritando igual maluco. Você vai para o inferno, então se arrependa, ou tudo mais. Gritaria, sabe? Falta de domínio próprio, de mansidão. Olha o que ele diz agora. Ele tinha cuidado com as pessoas. Ele sentia a dor dos seres humanos. Por isso que a gente viu lá. Ele levou sobre si as nossas dores. Dor é emoção. Não é só dor física, irmãos. É a dor do pecado, da angústia, a dor da frustração da vida, a dor da depressão, da fobia, os medos humanos. Ele trouxe tudo para ele. Por que a gente pensa só que era a dor do câncer, da dor de cabeça, da cegueira, da atrofia de uma mão, ou de tantas outras doenças? As dores que mais magoam o ser humano são as dores da alma, as dores invisíveis. Olha o que ele diz aqui, versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, lhe promulgará o direito. Jesus foi provocado porque a nação de Israel, os judeus, lá em Marcos, capítulo, depois você pode ver, Marcos, capítulo 12, versículo 20, Jesus estava numa situação que parece que as pessoas eram tão magoadas, sofridas pelos seus líderes, pelas sinagogas. E por que não a gente fala? Por que às vezes a igreja magoa tantas pessoas? Por que às vezes a igreja tem se tornado um lugar de apreensão,
de frustração, de incômodo, sabe? De sentimentos ruins. É um querendo achar que é Deus, então ele não deixa que a igreja cresça, só ele quer mandar, ou a fofoca, ou tantas outras coisas, sabe? Parece que as pessoas, às vezes, tornam a igreja um ambiente triste, né? E diferente do que o fruto do Espírito também é a alegria. Tem que reinar a alegria nos louvores, sabe? Na compreensão, no perdão. A igreja está celebrando. A ceia é chamada de celebração e não de ritualização, não é? Temos que tomar cuidado. Mas o que diz aqui, né? Não esmagará a cana quebrada. Aqui ele está falando de gente, de pessoas. O alvo de Jesus era gente. Era fazer com que todo mundo compreendesse as necessidades humanas. A cana aqui quebrada é uma pessoa que a vida já quebrou. Por decisões dela, pecado dela ou injustiça, os outros podem ter quebrado. Jesus não pegava a pessoa que já estava quebrada pela vida e não esmagava ela ainda mais. Jesus tinha que tomar cuidado. Por isso que ele não ficava virando para as pessoas, sabe? E esmagando elas, se já estavam quebradas. São as pessoas que a vida já esmagou, já judiou. Né? E quanta gente aqui já foi judiada nos evangelhos e Jesus não as esmagou. Ele podia chegar para aquela mulher samaritana, né, e dizer assim, você é uma prostituta, uma garota de programa. Tu já teve 5 homens, o que você tem hoje nem é teu marido. Está com o marido de alguém. Não. A maior preocupação de Jesus era dizer para ela, em outras palavras, né, essa paráfrase é minha. Não adianta você procurar em homens. Pode tentar 1, 2, 3, 4, 5. Você nunca vai se satisfazer, porque você precisa de Deus. É de Deus de quem você precisa, não é de um homem. Não é? Você procura Deus aqui, nesse monte, os judeus procuram no monte deles, mas eu vou te dizer, Deus está em espírito, e Ele quer habitar em você. Em outras palavras, Jesus disse, olha, não confie em homens mais na sua vida, confie em Deus, entregue sua vida a Deus. Só Deus que vai te satisfazer neste mundo. E aqui ele usa outra figura de linguagem, né, que ele não apagaria a torcida que fumega. Não tem a lamparinazinha com aquele óleozinho, né, e tem um candeeirozinho. Quando você apaga aquele candeeiro, assopra, sai aquela fumacinha que irrita, né, o nariz. Né? E aí você vai, molha e para não sair mais aquela fumaça. Apagar de vez aquela chama. Isso representa as pessoas irritantes, que umas são sofredoras e ficam na delas. Outras sofrem tanto que se tornam revoltadas, que irritam, provocam. É aquela pessoa irritante que aquela pessoa nunca vai aceitar Jesus, ela é revoltada da vida, ela xinga todo mundo, ela briga com todo mundo. E Jesus não pegava essas pessoas e não apagava de vez. Né? Ele lidava com pessoas irritantes. Jesus lidou com pessoas críticas, que irritavam qualquer ser humano. Então Jesus não pegava essas pessoas e não eliminava elas de vez. Entende? E esse é o Jesus, né, que se comove. E nós cantamos o hino, né? E se comove na aflição. E Jesus está ali, é aquele como o irmão Edivaldo citou outro dia, vinde a mim, sabe? Venham a mim. E ele está falando ali de emoções. Eu quero citar 3 exemplos de João 15, 17. Depois vocês podem ler todo o texto completo. Né? Em João 15, 17, nós temos o exemplo, não é? Jesus 15, 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João capítulo 8, Jesus, o jeito de Jesus lidar com a mulher samaritana, não é? Foi tão especial. Não foi só falar do evangelho para ela, dizer que Deus a perdoaria. Não foi só falar que Deus é espírito, importa. Não foi só teologia. Tinha teologia, mas tinha aproximação. Jesus pediu água para aquela mulher. Jesus pediu água para aquela mulher. Olha o jeito dele. Acusaram Jesus de comer com publicanos e pecadores, porque
Era o jeito dele pregar o evangelho. Ele está lá, perto daquelas pessoas, não importava quem elas eram, o que elas faziam, que tipo de pecado elas tinham, porque ele queria ser um médico para a vida delas. Porque ele veio para quem sabia que era doente, e não para aqueles que achavam que eram sãos. E por fim, Jesus não ensinou para os discípulos apenas através da teoria da servidão, mas Jesus se abaixou, pegou uma toalha e lavou os pés do seu discípulo. Esse era o jeito dele. Se quer ensinar sobre esse texto, então senta-se, ajoelha e lava os pés dos irmãos e das irmãs. Começa em casa com a esposa, com os filhos. Esse era o jeito de Jesus. Entrego a palavra para o irmão Avair para conduzir aí, se houver comentário, pergunta e que a gente não faça só, que a gente não fale só, mas que seja sempre do jeito de Jesus. Amém.